Agora sim, meus amigos, começando a apresentar meu trio de ataque, vocês estão vendo, né, que o time hoje tá brabo. Mas começando aqui com Jailson Baraúna, boa tarde. Sempre um prazer ter você por aqui. Eu já queria saber dessa coletiva de Paiva. Já queria saber, você abriu a coletiva, já tomou a primeira rebordosa na coletiva. Qual era o sentimento ali? Já acabou o campeonato, o Bahia já se garantiu na elite, porque ele veio realmente cheio de confiança. Deixa eu fazer algo que é fora do protocolo. Fique à vontade. Tá, fique à vontade. Ó, obrigado a você que nos assiste e diz não assistir. Obrigado por dar audiência, Band. Obrigado por nos dar audiência. Se toda vez que eu falo aqui na segunda, terça, quarta, seja o dia que for da semana, você responder com trabalho dentro de campo e mal educadamente na coletiva, pra mim tá tranquilo. Pode bater, tá vendo? As costas são largas. Agora, trabalhe. Trabalhe. Paiva, trabalhe. Não é dando uma resposta mal educada em coletiva que você vai desfazer uma opinião que toda torcida tem. Terminou o jogo, o torcedor fez assim: ô Paiva, vá, tal, o meu Bahia não precisa de você. Reconheceu o triunfo do elenco, mas não reconheceu você. Quando a gente critica a ideia de jogo, e eu disse, obrigado por ouvir, eu disse que a ideia de jogo do América era melhor do que a sua. Eu achava isso. Eu acho isso. Eu disse que você não sabia montar a defesa porque seu time tomou mais gols do que jogos. 1,5 gols por jogo. 1,5 gols por jogo. São os números, Paiva. Eu não tô falando de você, pessoa. Eu não tô falando de você, pai de família, marido, filho. Eu tô falando do seu trabalho enquanto treinador, que não monta uma defesa que se respeite dentro do Campeonato Brasileiro, que permitiu o Bahia não ganhar um jogo por mais de 16 vezes, que estava na zona de rebaixamento e que simplesmente ontem ganhou apenas do lanterna da competição. Parabéns pelo triunfo, sim, eu sou Bahia. E disse aqui que eu não gosto de pedir cabeça do treinador, mas você não tinha me apresentado elementos para lhe defender enquanto profissional do Bahia. Então, assim, você diz não assistir, mas assiste. E o peru, num recorte só, o que eu falo pro que lhe interessa. Recorte tudo. Aproveita e recorta agora desde o início. Paiva, seu trabalho ainda continua abaixo da crítica. Seu nível de entrega ainda é pouco, não chega a 30%. Com o seu nível de entrega e agora com sua falta de educação e covardia, porque você é covarde. O que eu tenho para falar, falei a você pessoalmente, e quando eu falo aqui, eu assumo. Você se aproveita da coletiva, que é de um tema, para falar de outra coisa. Então guarda para a próxima coletiva. Pena que quem vai pagar o pato é Marinho lá em BH. Mas guarda para a coletiva de domingo você explicar, porque você não consegue fazer a sua equipe jogar 2 jogos consecutivos do mesmo jeito. A culpa não é minha. E que bom que a gente ganha só para falar. Só para analisar, não toma decisões. E você, que deveria tomar, também não toma. Calma, Bara. Rapaz, Calma, Baraúna Bara. retorno. Vou até amenizar aqui. Caio Leone, boa tarde. Prazer ter você com a gente. Bahia jogou melhor, te satisfez dentro de campo. Vou até amenizar a situação aqui. O clima esquentou. Não, é porque eu tô cansado, William. Eu tô cansado das pessoas quererem transformar você, no caso eu, como um vilão. Como uma pessoa que só pega no pé. Ele ontem disse na coletiva, e já tinha dito isso a Maria semana passada, foi retrasada, vocês só veem o negativo. Calma, qual era o positivo que tinha para apontar? O fato de não ganhar 16 partidas? O fato de não ganhar 17 jogos? Era esse o positivo para apontar? Ah, meu time fez 12 finalizações contra o São Paulo e vocês não falaram nenhuma no gol. 2. 12, 2 no gol. O São Paulo faz 16 e Marcos Felipe defende 10. Como é que eu vou falar de 2 finalizações no gol em 100 minutos contra 16 dos caras? Então, Paiva, não é má vontade, não é criar problema. E ele disse ontem também. Todos os treinadores, ou seja, a gente persegue todos os treinadores. Filho, o dia que você tiver um bom trabalho, nós também falamos. Você esqueceu de Bahia e Palmeiras? Eu tenho aqui, eu recortei. Daqui a pouco vai estar no meu canal, hein? @ canal do Bará Oficial no YouTube. Tá entrando lá devagarzinho. E aí, a gente tá colocando as coisas lá. Mas assim, vai estar lá no canal o recorte da coletiva do Palmeiras, que eu elogio ele. Vai estar o recorte da coletiva do Corinthians, que eu elogio ele. E ontem eu começo elogiando ele, ele faz aquela malcriação, aquela falta de educação e covardia na coletiva. Complicado. Ó, seja homem, como eu sou. Boa noite, Paiva. Pela atuação e a forma regular que ela aconteceu,
É um jogo para estabelecer um novo padrão para o Bahia, para manter esse nível de atuação, para manter esse jeito de jogar. É um jogo onde um jogador complicado que não chega hoje teve. O time parecia mais entrosado, mais equilibrado, tanto do ataque e defesa, e por isso o resultado positivo? Boa noite. Não. É um jogo na linha de muitos que fizemos aqui. Apesar de tu dizeres que a gente não tem uma ideia de jogo, e o Américo Mineiro é que tem, é uma forma de, quando tu dizes que a equipa não tem uma ideia de jogo, é um elogio para mim. E, portanto, dizer que, de facto, a equipa tem uma ideia de jogo, tem feito jogos muito bons, e mais, e queria falar sobre isto, o massacre que sofremos com o São Paulo traduziu-se em 13 remates do Bahia no golo do São Paulo, só que só acertámos 2 vezes no golo, mas tivemos 13 finalizações contra 16 do São Paulo, que de facto acertou 10 na baliza, e o Marcos fez uma grande exibição. E eu acho piada, quer dizer, não acho piada, é que quando o Bahia faz exibições em que falha golos e os goleiros fartam-se defender, diz-se que o Bahia é ineficaz. Quando o Marcos faz um monte de defesas, o Bahia não sabe defender. E, portanto, como eu tinha dito ao Marinho, estão sempre a puxar o negativo em vez de puxar o positivo. É um muito bom jogo da minha equipa, na linha de muitos outros que fizeram aqui em casa. E, portanto, uma vitória importante, 3 pontos, continuar a trabalhar. Paiva, gostaria de que você falasse... Boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse um pouco da apresentação dos laterais, Gilberto e do Cândido, a importância deles no jogo de hoje. São 2 jogadores de muita qualidade, são 2 jogadores que nós quisemos contratar para equilibrar o elenco e fazer os outros que têm qualidade também, como o Bahia e como o Cicinho, têm qualidade e, portanto, crescer e ajudar a equipa. Portanto, em termos ofensivos são muito fortes, em termos defensivos estiveram bem. Vamos seguir a tentar jogar desta forma. Não sei se isto vai ser uma continuidade ou não. O Campeonato Brasileiro não dá asa a continuidades. É, às vezes uns ganham, outras vezes outros perdem. Hoje, quando toda a gente esperava que o São Paulo ganhasse e o Atlético Mineiro não ganhava nos últimos jogos, ganhou. Portanto, o Vasco ganhou pela primeira vez. Enfim, é o Campeonato Brasileiro. Mas são 2 bons reforços. Boa noite, Paiva. Boa noite. A situação do Azevedo no banco. Sim. Posicionamento tático ou outra coisa? Vi o jogo que o Rezende fez. Jogo mais ofensivo, o Nico, em questões de cansaço, porque tem feito os jogos todos. Notámos que nos últimos jogos tem perdido muita bola, tem falhado muito passe, e o Rezende dá-me um critério ofensivo diferente do Nico, só isto. Renato, boa noite. Boa noite. Bahia consegue um resultado positivo depois de um tempo sem vencer aqui em casa e no Brasileiro também. Mesmo com esse bom resultado, torcida mantém protesto, pedindo a sua saída. Queria saber da sua reação sobre isso. Não tenho reação, é normal quando a equipa está há muito tempo sem ganhar, é normal que a torcida peça a minha saída. Mas o que quero dizer à torcida é o seguinte: extraordinário estarem 34 mil pessoas aqui quando nós estamos em zona de rebaixamento. De facto, continuam a surpreender-me, podem continuar a pedir a minha saída, eles e muitos de vocês continuem a pedir a minha saída e a xingar e a assobiar, desde que não o façam aos jogadores. E aí eles têm sido fantásticos. Deixar os jogadores jogar, depois manifestar-se, como eu pedi no intervalo e no fim, mas de facto, estando a equipa com estes resultados não positivos, estando em zona de rebaixamento, olhar para este estádio, vê-lo com esta moldura humana e ainda por cima apoiando a equipa, fantástica. A nossa torcida é absolutamente fantástica. Mister, parabéns pelo jogo de hoje, né, pelo triunfo do Bahia, voltando a vencer depois de alguns jogos. Eu queria saber de você como é que você lida internamente e no seu eu dessa informação que surgiu nos últimos dias, que o Bahia poderia trocar de treinador e que o Rogério Ceni seria uma opção para substituir você. Como é que você lida dentro do grupo e no seu pessoal? Olha, vou dizer, primeiro, as únicas notícias que eu tenho é o meu assessor de imprensa que me manda, que está no Rio de Janeiro. Não tenho redes sociais, não vou à internet, tento não ver programas de televisão, a não ser que o meu assessor de imprensa me diga algumas coisas que eu tenho de facto que rebater, porque há algumas mentiras que eu tenho que rebater. E, portanto, aquilo que eu acho é focar, aquilo que eu faço é focar no meu trabalho com os meus jogadores. Não sei se alguém me vai perguntar a reação dos jogadores no segundo golo. Alguém me vai perguntar? Não, pois não, é normal. É normal quando os jogadores vêm todos festejar comigo, é normal que ninguém pergunte.
Sabem porquê? É pelo negativo. Porque os jogadores estiveram com o Paiva. Mas é melhor dizer que vem o Seni, que vem o Bencassese, que o Paiva castigou o Vítor Hugo. Esta semana disse tanta mentira, que eu de facto, a única coisa que eu faço, uma de duas, ou me contamino com isso e me suicido, ou me demito, ou me vou embora, ou então continuo a trabalhar forte, firme, como estamos a fazer, eu e os meus jogadores. E, portanto, é assim, não temos ganho, de facto não temos feito exibições ao nível daquilo que se queria, de facto não, mas também não tem sido tão más. Temos uma ideia de jogo, o Bahia tem uma ideia de jogo que é bem clara, apesar de algumas pessoas acharem que não tem, mas o que as pessoas percebem de futebol ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou treinador. Portanto, o Bahia tem uma ideia de jogo. Às vezes não a consegue pôr em prática, porque os adversários também jogam. Não é? Jogar no Morumbi contra o São Paulo não é fácil, mas a gente quer massacrar o São Paulo no Morumbi. Paciência, eu não consigo entender essas análises, a não ser constantes ataques aos treinadores que aqui sentam, mas não é o Paiva. Todos os outros treinadores que aqui se sentaram foram sempre alvos de ataque, e é uma pena. É uma pena, sabe porquê? Porque a nível nacional eu já recebi muitos elogios. Sport TV, ESPN, a nível nacional elogiam. E aqui, em vez de defendermos o que cá temos, atacamos. É uma pena.